Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia, o que mudou aí nas últimas horas na frente de batalha e principalmente a estratégia ucraniana de explodir os depósitos de munição russos que continua a todo vapor. Tivemos 3 casos ontem. Essas notícias foram sugeridas por Quem Sou Eu, Daniel Júnior e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como a gente pode ver, vamos dar aquela passada rápida pela linha de frente aqui. Não teve nenhuma grande alteração aqui em Kharkiv. Houve uma tentativa dos russos de avançarem aqui na região de Dementivka, mas não conseguiram tomar a cidade, foram repelidos pelos ucranianos, então continuou basicamente a mesma coisa. Mas é o que eu falo para vocês, isso aqui a gente tem o tempo todo confronto nessa linha de batalha aqui, né? Aqui na região de Lysychansk também não houve grandes alterações em relação a ontem. A situação ucraniana continua sendo crítica, não é uma situação fácil. Existe o risco, sim, dos russos cortarem a passagem dos ucranianos para Bakhmut aqui, mas ainda não aconteceu isso. Eu vi algumas pessoas falando que não, que já está muito perto de fechar os ucranianos e não sei o que lá, mas a prática é que não está assim não, tá? De fato, os russos estão brigando nos arredores de Lysychansk. Aqui na refinaria que tem aqui perto de Lysychansk, eles tomaram uma parte da refinaria já. Também aqui na fábrica de gelatina eles têm avançado alguma coisa. Mas, por exemplo, dentro da cidade de Lysychansk em si, não tem russo ainda em lugar nenhum, né? Tudo isso que a gente está falando são nos subúrbios de Lysychansk que estão acontecendo essas brigas, né? E embora a gente tenha essa área vermelha aqui indicando uma parte do trajeto entre Lysychansk e Bakhmut interrompido pelos russos, segundo os ucranianos, eles continuam tendo passagem. Não está claro para mim se tem passagem por aqui mesmo ou se eles têm uma rota alternativa, porque isso é outra coisa que a gente mencionou já. Essa aqui não é a única rota que eles estavam usando para abastecer Lysychansk. É a principal rota, é a mais fácil para eles usarem, mas existem outras rotas. Tem essa outra estrada por aqui mais acima, tem outra passando aqui por Bilohorivka. Enfim, tem várias estradas passando aqui que podem ser usadas também para o mesmo meio, né? Não estou dizendo que está totalmente descartado o risco dos ucranianos serem isolados nessa região, né? Pode ser que os russos consigam de fato fazer o movimento de pinça. Isso é um risco que existe e, como vocês podem ver aqui, essa era justamente a importância da travessia do rio que a gente viu lá no início de maio, né, a travessia em Bilohorivka, que os russos tentaram 9 vezes atravessar o rio aqui e não conseguiram. Imagina como essa situação toda teria sido diferente se, além do avanço vindo aqui de Popasna, também tivéssemos um avanço vindo de Bilohorivka. Certamente seria muito mais difícil para os ucranianos manterem por tanto tempo Severodonetsk, Lysychansk e esses pedaços aqui do Oblast de Luhansk, né? Enfim, o risco existe, não está descartado, mas ainda não é o que nós estamos vendo lá em Lysychansk. Os ucranianos estão defendendo a cidade, os russos estão atacando, usando principalmente artilharia, como é o padrão deles, mas, de novo, a gente espera que em algum momento vai haver uma retirada de Lysychansk da Ucrânia, mas a ideia, como sempre, é desgastar ao máximo o exército russo antes de ceder esse território para eles, né? Houve também algumas tentativas de avanço aqui em direção a Bakhmut, mas foram todas repelidas pelo exército ucraniano, né? Como a gente falou para vocês, a saída de Lysychansk, provavelmente a próxima linha de defesa vai ser Sloviansk, Kramatorsk e Bakhmut, e já existe uma preparação russa aqui na região de Popasna, justamente visando atacar diretamente Bakhmut. Muito provavelmente será a próxima linha, a próxima frente de batalha, uma vez tomada Lysychansk, né? Vamos ver se os russos vão ter fôlego para isso, porque a estratégia dos ucranianos é justamente enfraquecer as forças russas, minar a capacidade delas da batalha, mesmo que tenha que ceder terreno para isso, para, lógico, preservar os seus próprios soldados, né? E a expectativa deles é que em algum momento agora, durante o verão, que isso chegue um ápice, a capacidade russa de avançar, eles parem de avançar, e aí sim que vai ser a oportunidade para os ucranianos fazerem
a contraofensiva. Vamos ver como é que isso caminha. Uma parte fundamental dessa estratégia é justamente atacar os paióis de munição russos, uma vez que a Rússia ela usa muita munição, justamente ela tem usado muita artilharia, né? Então eles fizeram ontem alguns ataques aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse daqui foi em Rovenki. Rovenki é essa cidade bem aqui atrás, ó, bem na retaguarda mesmo. Explodiram um paiol de munição grande lá. Também aqui em Kadivka. Kadivka fica aqui, próximo a Luhansk. E também tivemos uma explosão em Yasinovataya. Mas é território russo isso daqui, né? Então, se a gente teve aí vários casos dessa estratégia ucraniana de atingir depósitos de munição justamente visando enfraquecer o esforço russo. A gente imagina que em pouco tempo isso vai dar resultados importantes aí para enfraquecer o exército russo e permitir a contraofensiva ucraniana, né? Bom, outra coisa que aconteceu ontem, que é mais uma tragédia, mais um caso de crime de guerra russo, foi um edifício residencial em Odessa que foi atingido de novo por aquele míssil X-22, o mesmo míssil usado lá no shopping em Kremenchuk. Vocês lembram, é um míssil originalmente desenhado para ser antinavio, então ele tem uma carga, uma capacidade explosiva muito grande, mas tem uma precisão muito baixa. Por quê? Sendo um míssil antinavio, você não tem muita preocupação com efeitos colaterais, não vai ter nada próximo ao navio, o navio está no mar. Então, e é um míssil antigo também, um míssil muito antigo da década de 1960. Inclusive, estavam chamando a atenção para o fato de que vocês lembram do Memorando de Budapeste, né? Quando houve a separação da União Soviética, uma boa parte do arsenal atômico da União Soviética ficava na Ucrânia. E a Rússia queria esse arsenal de volta, e os americanos preferiam que ficasse com a Rússia, porque pelo menos eles tinham um contato diplomático mais forte. A Ucrânia era um país que tinha acabado de sair da sua independência e coisa e tal. Então, houve uma pressão muito grande para a Ucrânia para ela devolver esse arsenal atômico para a Rússia. E, de fato, isso foi feito. Foi o Memorando de Budapeste, que, evidentemente, mais uma vez a gente fala isso, não adianta assinar acordo de paz com o russo sempre vai descumprir qualquer coisa que você assinar. Então, no final das contas, os ucranianos devolveram todo o seu arsenal atômico para a Rússia, em troca da promessa, na época, de que a Rússia iria respeitar as fronteiras da Ucrânia demarcadas, então não iria em momento algum avançar sobre a Ucrânia, né? Como vocês sabem, já em 2014 ela desobedeceu isso, invadindo a Crimeia, invadindo o Donbás, e o que o pessoal não sabe é que além de entregar os mísseis, todos os mísseis nucleares, elas também entregaram todos os foguetes, né, os mísseis capazes de carregar armas nucleares. Isso incluiu 400 mísseis do tipo X-22, ou seja, justamente esses mísseis que são antigos, que foram usados contra Odessa, contra esse prédio residencial, mais uma tragédia, mais um crime de guerra. Não tem nenhuma instalação militar próxima, mesmo que os russos achem alguma fábrica, alguma coisa que eles possam dizer, fingir que estavam querendo atingir a fábrica e acertaram isso daí. Lembra do que a gente mencionou lá no caso do shopping? Eles usaram a munição que eles sabiam ser capaz de atingir civis próximos, né? Então, no final das contas, claramente é um crime de guerra da mesma forma. Enfim, isso foi usado possivelmente com mísseis que foram retirados pela Rússia da própria Ucrânia. Isso mostra, mais uma vez, o quanto é inútil acordos de paz com a Rússia. Não adianta. A Rússia só respeita a força, infelizmente. Enfim, é mais uma tragédia, e uma tragédia que fez muita gente levantar a seguinte questão, né? Se esses ataques russos a civis não são propositais, o que eles querem não é matar civis mesmo, porque, para pensar, o ataque que eles fizeram no shopping center, eles fizeram durante o dia, justamente para pegar a maior parte de civis. É o momento que o shopping center está cheio. Agora, quando atingiram um prédio numa área residencial, eles fizeram um ataque à noite. De novo, é a hora que tem mais gente dentro do prédio.
Mataram um monte de civis inocentes num prédio residencial em Odessa. 14 mortos, um monte de feridos, inclusive 3 crianças que foram retiradas aqui do entulho. Realmente é uma coisa que dá para pensar, né? Será que esses malucos russos não querem, é isso mesmo, é matar civis indiscriminadamente. É um aviso aí para a Ucrânia sobre questão de assinar acordos com a Rússia. Não existe isso. Uma boa notícia essa última semana foi justamente o encontro da OTAN, que gerou um monte de novas promessas de armamento para a Ucrânia, né? A gente falou sobre vários países que ajudaram, os Estados Unidos, a Inglaterra e coisa e tal, mas no final essa aqui é a lista que inclui mais de 50 países, as doações que foram prometidas pela OTAN por mais de 50 países para a Ucrânia e incluem 140 mil sistemas antitanques, né, RPGs, javelins, esse tipo de coisa, 600 tanques, 500 sistemas de artilharia e um bocado de munição para a Ucrânia. Ou seja, a gente tem aí realmente uma ajuda substancial vindo da OTAN. É lógico que isso daqui não vai ser um bate apenas, isso vai ser entregue ao longo dos próximos meses, mas ainda assim uma quantidade considerável de equipamento que deve ajudar bastante a Ucrânia nessa guerra, né? E, bom, saindo um pouco do campo militar e entrando no campo econômico, houve mais um caso de um cargueiro russo com cereais zarpando do porto de Berdyansk. Berdyansk, vocês sabem, é um porto que foi ocupado pela Rússia desde o início, logo no início dessa invasão, e que tem sido usado como porto para o roubo de grãos e outros materiais também, né, bobinas de ferro, de aço, enfim, um monte de coisa tem sido roubada da Ucrânia pelos russos, e esse cargueiro russo com cereais é um exemplo desse tipo de coisa, né? Então, Berdyansk fica aqui, e essa explosão a gente falou ontem, né? Ontem a gente falou sobre a explosão que teve em Berdyansk, mas o cargueiro saiu e está sendo usado para exportar grãos para países amigos dos russos, né? Porque, lógico, esses grãos são sujos de sangue. Só quem compra esses grãos é amigo de ditador. Um absurdo completo esse tipo de coisa, né? E enquanto a Rússia rouba os grãos da Ucrânia, a Argentina continua na batalha aqui para a Ucrânia conseguir exportar seus grãos através de Odessa. Vamos ver se a gente consegue ter boas notícias disso mais adiante, né? Bom, uma outra notícia tocante aí foi instalado no parlamento ucraniano a bandeira da União Europeia, né? É uma coisa simbólica, ainda não lógico, ainda tem muita coisa até a Ucrânia de fato fazer parte da União Europeia, mas isso indica aí um avanço significativo nesse sentido, né? A presidente da União Europeia participou remotamente desse encontro, dessa cerimônia, né? E realmente o pessoal ficou muito emocionado lá, muito bacana esse gesto de aproximação com a Europa. Bom, vamos falar agora um bocado sobre a questão das consequências das sanções russas, né? Vocês já viram, a Rússia incorreu no seu primeiro calote agora, né? E muita gente está falando, inclusive aqui essa reportagem do DW, Deutsche Welle, é bem passadora de pano para os russos, falando que não, que foi um default, uma falha de pagamento, mas foi porque houve bloqueio de uma empresa que está no meio do caminho e coisa e tal. O fato é que não interessa, as sanções são uma realidade, a Rússia tem que viver dentro dessas sanções e ela não vai conseguir pagar os seus credores dentro dessas sanções, não importa de que forma ela tente, né? Então isso é um default como outro qualquer, não importa o mecanismo que está aqui no meio do caminho, e o fato é que quem procurou isso foi a própria Rússia. E o que eles estão levantando aqui, que é um problema real, esse tipo de coisa gera uma série de impactos para a Rússia, mesmo que a Rússia não dependa desses financiamentos diretamente. Por quê? Porque muitas empresas russas, na hora de comprar coisas fora do país, fazem financiamento e coisa e tal, e isso tudo agora fica mais complicado, porque a classificação de risco da Rússia aumenta, então todo o custo de você fazer uma operação de empréstimo, não só do país, como de qualquer empresa dentro do país, ele aumenta, e isso torna as coisas mais complicadas para os russos, né? Inclusive na China. Isso aqui é um ponto que eles ressaltam, que até a China está preocupada com esse negócio, porque com o default,
o custo de você vender coisas para a Rússia fica mais caro, né? E de fato, se você olhar aqui as exportações da China para a Rússia, elas estão em queda desde o início dessa guerra. Ou seja, apesar da China ter prometido ajudar Moscou, ter se colocado como um país aliado da Rússia, na prática isso não está correspondendo a ações reais. Ao contrário, as sanções americanas, as sanções do Ocidente, estão impedindo, inclusive, que a China venda para a Rússia, né? As sanções indiretas, como a gente falou, são o nome desse segredo. O fato de que a empresa chinesa que vender para a Rússia vai ficar impossibilitada de, por exemplo, comprar chips de Taiwan, isso realmente é um mecanismo forte para deter vendas para a Rússia, né? Com a questão do default russo, fica ainda pior a situação, né? Outra situação que está acontecendo é que isso é uma tristeza para os pilotos russos, mas eles estão sendo demitidos das empresas russas. Por quê? Porque a aviação civil russa está em decadência franca, né? Primeiro, que não pode voar mais para fora da Rússia para praticamente país nenhum, e segundo, que dentro da própria Rússia os aviões não conseguem ter manutenção adequada, então tem cada vez menos voos operando dentro da Rússia, e com isso você precisa de menos pilotos. Evidentemente as companhias aéreas russas estão demitindo pilotos. Mas o pior é que eles também não podem trabalhar fora do país devido a restrições impostas pelo próprio governo russo. Então isso realmente é uma situação complicada para eles, é uma pena, mas mostra mais uma vez o impacto aí das sanções na Rússia, né? A Rússia, quando houve as sanções iniciais falando que ela não poderia mais vender aviões e comprar aviões do Ocidente, né, ou financiar aviões do Ocidente, que ela deveria devolver os aviões, a Rússia fez uma lei, não, vamos nacionalizar tudo, né? E muita gente aqui, o pessoal que gosta do Putin, que gosta da Rússia, falou, não, olha, tá vendo? Resolveu o problema, agora a Rússia vai ter os aviões todos, agora são dela, ninguém tira, e pronto, olha só, grande Putin, uhul. Pronto, tá vendo? Não adianta, isso é uma besteira. No final das contas, eles não conseguem fazer manutenção, não conseguem fazer seguro dos aviões e não conseguem nem voar com esses aviões para fora da Rússia, porque se voar eles vão ser confiscados, né? Então esse é o estado da aviação civil russa, que está cada vez mais no buraco. E tem ainda outros problemas. Agora existe uma grande pressão nesse momento para incluir sanções ao Gazprombank. Ele é um dos maiores bancos russos e ainda não sofreu sanções significativas. Esse negócio de você parcelar as sanções, isso faz sentido, tá? Porque isso cria um incentivo para a Rússia voltar atrás. Se você coloca todas as sanções de uma vez só, o país não tem mais o que fazer. Eu já estou sancionado mesmo, não interessa, né? O que eles têm feito é justamente ir progressivamente aumentando essas sanções. Já são as sanções mais fortes feitas contra qualquer país na história, mas estão aumentando. E o Gazprombank deve ser o próximo a entrar nesse caso aqui, né? Inclusive, a própria Gazprom, que é a empresa russa de óleo e gás, teve uma significativa redução no valor das ações lá na Rússia. Veja, esse tipo de coisa a gente tem que tomar muito cuidado, porque o mercado de ações na Rússia está praticamente congelado, praticamente ninguém pode vender nem comprar ações lá, ficou restrito ao mercado interno, apenas atores internos podem comprar e vender ações, investidores externos só podem comprar, não podem vender ações na Rússia, e por isso a Rússia conseguiu manter a bolsa de valores dela numa estabilidade, proibindo os investidores estrangeiros de vender, eles queriam todos vender, não podem, e aí manteve essa estabilidade. Mas agora, mesmo os russos, que são quem podem operar de fato na bolsa, podem vender, acabaram jogando o preço da ação para baixo. E lógico, aí você vê o efeito também do outro lado da coisa, que é, quando o mercado interno resolveu vender, o preço caiu muito rápido. Por quê? Porque ninguém quer comprar. Pouca gente no mercado interno quer comprar, e os investidores estrangeiros também não vão querer comprar uma coisa que eles não podem vender depois, né? Então, houve esse colapso aqui da Gazprom no mercado russo, e ele aconteceu justamente porque ela decidiu não pagar mais dividendos. Então, aí você vê aquela coisa curiosa, né? Se você vê as notícias aí do pessoal que gosta da Rússia, não porque a Rússia teve um superávit fantástico, tá cheia de dinheiro e não sei o que lá, não tem nem onde botar o dinheiro,
e, no entanto, não está pagando dividendos para os acionistas, né? É o que eu falo para vocês, o que está acontecendo na Rússia é justamente uma grande maquiagem pelo governo desses números, né? Não acredite em cotação nenhuma de ativo russo nesse momento, seja valor do rublo, valor de ações, índice de ações, tudo isso está sendo maquiado de forma descarada pelo governo russo. Por quê? Porque o governo russo quer convencer o Ocidente que as sanções não estão fazendo diferença, justamente porque elas estão fazendo diferença. Elas estão prejudicando muito a Rússia. Então a Rússia, para levantar essas sanções, precisa convencer o Ocidente que elas não estão fazendo diferença nenhuma. E uma forma mais interessante é a que fez aqui a Maria Snegovaya, em que ela fez uma pergunta no Telegram de pessoas na Rússia, que ela tem muitos contatos na Rússia. E aí, como é que está a situação de fato no dia a dia das cidades, né? E as informações que elas têm é que começou a surgir uma grande disparidade. Moscou e São Petersburgo continuam com o nível de vida mais ou menos o mesmo, não teve grande decréscimo. Em compensação, as regiões mais periféricas da Rússia estão sofrendo muito mais, né? Existe uma grande quantidade de substituição de produtos por produtos de pior qualidade, então está cada vez mais difícil encontrar produtos nas lojas e nos mercados, produtos de boa qualidade. Que você encontra são substituições baratas, substituições de má qualidade e caras, porque isso é outra coisa que ela fala. Os preços estão subindo para quase tudo, um monte de lojas fechadas. Enfim, a coisa está realmente atingindo de forma bastante significativa a Rússia, né? Bom, e o G7 vai aumentar as sanções à Rússia, né? Aquele encontro do G7 que teve em Madrid, foi decidido mais uma rodada de sanções contra a Rússia. A gente espera que entre o Gazprombank nessa rodada, né? Finalmente, para tirar esse banco tão importante da Rússia, a capacidade financeira dele no Ocidente, mas é uma coisa muito importante justamente para garantir que piorar continuamente as sanções à Rússia, justamente para garantir que ela não vai ter vida fácil. Quanto mais tempo ela ficar na Ucrânia, pior vai ser a situação para o país de qualquer forma, né? Bom, só algumas novidades aqui no final para encerrar o vídeo. Aquela exibição dos tanques russos destruídos que estava em Kiev foi para Varsóvia, lá na Polônia, então está tendo essa disposição lá em Varsóvia. Bem interessante ver as quinquilharias russas usadas lá na Ucrânia. Está fazendo bastante sucesso lá também, atraindo bastante público, né? E uma última observação aqui, o Richard Branson, o dono da Virgin, que é uma empresa aérea muito importante, aí tem um monte de investimentos, na verdade, também uma empresa aérea, mas ele tem também empresas aeroespaciais, tem empresas de túneis, tem um monte de iniciativas aí bastante interessantes também, né? Ele esteve lá em Kiev, falou com o Zelensky, não teve nada de concreto diretamente dessa visita, mas é lógico, como um homem de negócios, certamente isso deve ter sinalizado alguma intenção dele de investir na Ucrânia, o que é uma coisa extremamente positiva, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.